podem curtir essa conversa. Não está vendo? Bom, já tem um tempão que está rodando aqui. O que eu vou fazer Quer é que eu. desligar e ligar de novo. Beleza, Vou, tá? beleza. Tá bom. Certo, foi agora? Continua girando aqui para mim. E uma tela preta. A sua câmera está funcionando normalmente? Tá, eu tô me vendo aqui de boa. Você consegue ver nós Te, dois, eu em sim, cima? consigo. Porque será que eu tenho Acontece. que liberar alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Vou tentar sair aqui e aí eu reseto meu Instagram. Peraí, aguenta aí. Tá. Renan, bem-vindo. Luísa, CF Souza, bem-vinda. E vários professores, professoras, muito legal. Que bom que vocês estão conosco aqui. Adeliane, bem-vinda. Renan, bem. Tá. Foi agora, Mário? Agora sim. Hum, conseguimos chegar. Beijos, Ade, beijos. Beijo, AD. Ei, gente, que bom. Boa noite a todas e todos que estão aqui com a gente. Guto, chegando, bem-vindo. É, estamos aqui para a nossa terceira live no Instagram, né, sobre esse projeto, né, macro, que é a EcoSocioeducação, e uma das estratégias, né, que a gente está desenvolvendo, e eu falo a gente porque eu nunca faço nada sozinha, né, é o Recriando Diálogos. Né, e esse projeto, ele pretende fazer com que a gente expanda essa consciência do nosso potencial coletivo quando a gente compartilha das nossas histórias, dialogando junto, né, de pessoas assistindo e interagindo com a gente dentro dessa plataforma que a gente tem aqui, né, o Insta, e trazendo notícias, né, contando seus causos aí, contando das suas experiências, em contextos diversos, onde a gente atua como educadores. Né, como eu falei nas lives do YouTube, né, para quem ainda não se inscreveu, vai lá no YouTube, né, fazer o meu Faz, faz, de faz sim. blogueirinha youtuber, né, mas é isso, né, aprendendo a usar, né, esses recursos todos, e está sendo uma experiência muito interessante. Vão lá no YouTube, né, se inscrevam, Qual é o Mariana Ber, canal? Obrigado. o canal é Mariana Ber, Mariana Behr. Lá já temos duas lives feitas no YouTube que estão acontecendo às quintas-feiras. A primeira foi sobre o poder da escuta sensível, onde eu compartilho, né, muito da minha trajetória e como eu desenvolvi a ecossocioeducação. A segunda live da semana passada, eu falei sobre o papel do educador. E no Instagram, no IGTV, aqui também, mariana.torresber, a gente tem a primeira live do Recriando Diálogos, onde eu falei sobre pedagogia da cooperação e metodologias colaborativas, né, para que vocês possam saber onde foi que começou toda essa movimentação para se conectar com essas formas, né, de fazer a vida acontecer, né, a partir dos princípios, né, da coexistência, da convivência, da comunidade de forma cooperativa. E a gente conversou com a Pati, né? Então a primeira convidada foi a Patrícia Carla, que contou a experiência dela como ecossócio-educadora e como ela
transformou a própria vida e a vida de outras pessoas com a multiplicação desses saberes lá no Japão, quando ela e uma outra amiga criaram o projeto Chocho, voltado para desenvolvimento de crianças, famílias, né, de imigrantes brasileiros no Japão. E hoje, e aí todos esses vídeos também estão lá no YouTube, né? São vídeos que vão ficar à disposição para que vocês possam assistir na hora que vocês quiserem e puderem e compartilharem com quem mais vocês quiserem também. Né? São vídeos mais longos, porque esses vídeos são de conteúdos mais profundos. Quem me conhece sabe, né? E o Salva é uma dessas pessoas, né, que me admira por isso, né? Era um problema para mim, hoje eu me aceito com mais facilidade, né? De que sim, eu sou essa pessoa que gosta de fazer conversas profundas, né? Mas aprendi também a emergir e trazer, né, para a superfície, né, para poder contar o que que eu descobri, né, lá no fundo desse oceano. E uma dessas buscas, né, de profundidade, encontrei o Salva, né, Tiago Salvador, um professor maravilhoso de matemática, que estava, né, no mesmo encontro da arte de anfitriar, né, uma comunidade. E em outro momento a gente também vai trazer pessoas para falar sobre o que Uhum. é a arte de anfitriar, né? E esse encontro que aconteceu em Curitiba em agosto do ano passado, foi o encontro da comunidade Arte de Anfitriar, Conversas Significativas para colher resultados que importam. E a gente, ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo das teorias que subsidiam, né, essas formas de fazer essas conversas acontecerem, a gente já vai fazendo essas conversas acontecerem. Então, eu super recomendo. O Guto, acho que ainda está aqui com a gente, ele entrou, eu vi que ele entrou, né? Foi Uhum. um dos facilitadores. Não vi se entrou mais algum facilitador aqui dessa comunidade, né? E tem tido outros trabalhos acontecendo online. E foi lá onde eu e Salva nos conhecemos, né? Para falar sobre educação, né? Eram conversas sobre educação. E depois disso, né? A gente continuou, né? Conversando. Ele está no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Santos, né? E ele ficou curioso para saber o que que era essa tal da ecossocioeducação, porque no último dia do encontro da arte de anfitriar, lá em Curitiba, eu compartilhei numa das metodologias, que é o Production Café. nossa, ProAction Café, né? Esse sonho, né, da ecossocioeducação, de trazer para o mundo, né, esse sonho, né, de expansão desse conhecimento para colaborar, para ser uma outra alternativa, mais uma alternativa para ajudar a ressignificar, né, o nosso papel de educadores. Não só, não mais apenas no contexto da socioeducação, mas também no mundo, né, no planeta Terra, porque é isso, a gente, né, se for para sonhar, vamos sonhar grande, porque é isso, né? A vida se sustenta muito, né? Muitas vezes a partir dos nossos sonhos, das nossas utopias. E Salva também, né? Tinha um sonho compartilhado numa das mesas lá, né? De Vai escrever nascer. um livro. Esse vai nascer esse sonho. Isso. E, e nisso a gente, né? Nessas trocas nossas, né? De vez em quando a gente se liga e conta um para o outro, né? Como é que tá a vida e o que que a gente tem feito. E ele foi me dando, né, fazendo os convites e contando, né, das histórias deles. Ah, Larissa chegou, tá chegando um Uhum. montão de gente. Deixa eu ver quem mais Uhul. aqui. Ó, Luísa chegou, Sinara, bem-vinda, amiga. Karina, Marcelo, Salvador, acho que sua família inteira tá aqui, hein, Sal? Tem, Todo tem mundo uma. com Tem, sobrenome Salvador é da sua família? Rogério. uhum. Gilvânia, bem-vindo, gente. Leonardo Vilela, que bom que vocês chegaram. E, e assim, tiveram algumas conversas que me marcaram muito, né? Por conta dele ser um professor de matemática que tem
feito, né, da matemática, ou dos espaços, né, onde ele está ali para ensinar matemática, ele não está fazendo só, né, o feijão com arroz dele. E isso me chama muita atenção, né, nas pessoas que eu vou conhecendo, assim, quando essas pessoas têm coragem de passar, né, ir além, né, transcender esses limites, né, do feijão com arroz, né, fazer para além. Por quê? Porque é possível e é necessário, é urgente, né, que a gente encontre práticas, né, práticas escolares que consigam contribuir para um mundo mais justo, acolhedor e questionador. Não é isso, Salva? Sim, E exatamente. agora, bom, né, então vou passar a palavra para você, o bastão da fala para você contar um Eita. pouquinho, né, como assim você é o professor de matemática mais de humanas que alguém pode conhecer? Que história é essa? Conta aí pro pessoal. Ótima, que legal. Obrigado, Mari. Obrigado pelo convite. Sabe que eu tenho em você uma inspiração muito profunda. Bem, como que eu sou um professor de matemática mais de humanas, né? Eu, no ensino médio, eu estudei numa escola pública aqui no Rio, bem famosa, assim, federal, o Pedro II. E lá eu tive algumas experiências, assim, políticas também, né? Com greve, o colégio queria acabar o ensino noturno e tudo mais. E acho que ali me fez, de muita forma, assim, muito profunda, alguém que não se contenta somente com um conteúdo assim escolar, sabe? Eu acho que a matemática, ela para mim é uma linguagem linda, maravilhosa. Eu adoro isso, adoro resolver uma equação, eu adoro demonstrar um teorema. Nossa, eu me divirto muito com isso. Mas eu saio de casa, eu moro no centro do Rio, né? Eu moro num lugar muito central do Rio, assim. Tem uma praça aqui muito perto da minha casa e as pessoas moram na rua, sabe? As pessoas, eu vejo pessoas morando na rua, eu vejo pessoas vivendo na rua. Então, assim, não é possível que aquilo que eu sei de matemática se limite a fórmulas, equações, demonstrações e etc e tal, né? Não é possível que, e aí eu tô falando, eu vou falar uma frase super forte e dura e talvez orgulhosa. Não é possível que salvar o mundo, curar o mundo, seja somente calcular coisas, né? Então, eu adoro discutir coisas, eu adoro o ambiente escolar e eu estou em busca de um ambiente escolar seguro para que a gente experimente a vida, sabe? Para que a gente experimente não só a matemática como uma linguagem, uma ciência ou uma, um, uma parte da nossa humanidade, mas que a gente também dialogue, que a gente construa, que a gente faça, né? Que a gente viva. Então, é isso. A gente está num mundo que existe violências, né? Existe racismo, existe opressão contra as mulheres, existe contra classes sociais oprimidas e tudo mais. E eu vou contar para as pessoas que me cercam sobre MMC, sobre Teorema de Pitágoras e tudo mais. Vou, vou. Mas eu não posso me resumir a isso, né? Então, quero conversar e principalmente eu quero aprender, sabe? Eu acho que o aprender com é muito legal. Aprender com os meus alunos é muito divertido, é muito gostoso, é muito transcendente para mim. Então, colocar em círculos, fazer coisas, todo um aprendizado que eu aprendi não só na faculdade, mas certamente fora da faculdade, né? O Art of Hosting foi um desses lugares que aprendi metodologias que propõem diálogos, né? Que propõem conversas significativas. Putz, é muito legal. É muito legal. Então, por que não? Por que resumir a matemática a números
e desenhos, né? Pode ser muito mais, pode ser muito mais. Uhum. Teve uma das histórias que você me contou, foi sobre uma roda de conversa, né? Não me lembro exatamente se foi só uma ou se foram algumas, né? Algumas vezes que você fez isso com Uhum, estudantes, se eu não me engano, de ensino médio, né? E que você estava usando, não sei se foi nesse momento, uns diários também, né? Com eles. Eu não sei se eu estou misturando, né? Assim, mas uhum. teve um trabalho que era com diários, né? Onde eles escreviam Sim, sobre si mesmos e teve esse outro momento, né, dessa roda de conversa onde eles puderam se colocar vulneráveis ali e você estava criando aquele ambiente e mediando aquela conversa, né? Assim, você pode falar disso? claro, Conta sim. aí para o pessoal como que é. Eu estou vivendo os últimos tempos, assim, principalmente do ano para cá e agora na pandemia, uma pesquisa muito profunda sobre o aprender, né? Sobre o que é aprender, como que a gente aprende. Eu acho muito duro o que a gente faz com os nossos estudantes, que é, cara, tu não aprende matemática? Pelo amor de Deus, senta aí e faz 1 milhão de exercícios, né? Senta e faz exercício, mas não é só isso, tem outras coisas também que a gente esquece. Então, uma das minhas aulas que eu desenvolvi aqui é sobre aprender. O que a gente faz para aprender? E eu tenho, nossa, tenho estudado muito sobre isso. Quais são os nossos comportamentos que são bons para que a gente aprenda determinado tema, determinado conteúdo, enfim, pode ser coisas muito simples como, sei lá, fazer arroz, até coisas muito mirabolantes e abstratas como estudar matemática. Então, eu desenvolvi essa aula, essa dinâmica, essa atividade da gente sentou em roda e pergunto, faço uma pergunta, conte uma história do que você aprendeu. Nossa, é incrível como as pessoas usam, as pessoas que eu digo, né? Então são os meus estudantes, aprendizes, alunos ou qualquer palavra bonitona, quanto elas usam esse espaço para contar coisas muito duras, assim, sabe? Muito violentas. Então ninguém conta um aprendizado, um saber assim mundano. As pessoas contam coisas pesadas, né? Contam histórias de perdão, histórias de agressão que sofreram de policiais, histórias de passar fome e coisas assim bem profundas e emotivas, né? E então eu faço lá toda a minha dinâmica sobre o aprender e a gente, no final das contas, a gente chega a uma conclusão do que a gente tem que fazer para aprender algo, né? E aí eu ofereço a eles, eu tenho aqui um modelinho, um, um, um cartão, um diáriozinho que eu fiz para eles, para cada um, para os meus alunos, que eu dei na primeira aula, cortei papel, fiquei minhas férias inteiras fazendo isso aqui. Inteiro não, mas umas 2 semanas eu fiquei cortando papel, e no meio tem um calendáriozinho, né? É um diário de aprendizado, né? Ou seja, no final da aula, todo mundo vai escrever o que ele aprendeu naquele dia. Para mim, isso é muito potente, Mari, por muitos motivos, assim. O primeiro é a prática da escrita. Uma escrita livre, uma escrita, cara, você não precisa escrever o mais com I ou com S, né? Escreve do seu jeito e beleza, né? O segundo como um diário, como um registro, né? Pode ser que seja algum momento antes da prova, sei lá, ele olha aquele troço, já está tudo registrado o que ele aprendeu. Então, uma facilitação do aprendizado dele, né? E, enfim, eu gosto muito disso. Então, toda aula a gente está tendo no final da aula o que ele aprendeu. E não importa se são coisas
bonitas e maneiras e legais, né? Então eu vejo gente anotando fórmulas, eu vejo gente anotando procedimentos, e eu vejo também gente anotando coisas assim. Eu aprendi que o professor usa camisas estranhas, sabe? Sei lá, eu aprendi que o meu colega gosta de ver, sei lá, gosta de Naruto. Tudo bem, eu acho que isso não tem problema nenhum. É dele, isso é dele, né? Então, é divertido. É, no mínimo, divertido essas práticas, esses diálogos. E não só eu aprendo a história que o cara me contou, né? Toda a experiência de vida que ele tem, que ele carrega ali, né? Ele não é só aquela pessoa que está ali na minha frente, mas eu aprendo, nossa, eu aprendo gosto, eu aprendo preferência, eu aprendo amizade, aprendo milhões de coisas. Então eu adoro essas contações de histórias. Adoro pessoas que me contam histórias. E muito legal ver, assim, bem-vindo o pessoal que está vindo, a Larissa está dizendo aí, ó, muito amor esse salva. E ela perguntou se teve, acho que foi Word Café, teve Word Café, não teve, né? Assim, daqui a pouquinho você explica aí o que que é Word Café, né? Para dar um gostinho para o pessoal. Mas, né, ouvindo assim, como que é legal ter esses recursos, né? Ter um diário que o próprio professor fez, meu Deus, né? Assim, são coisas muito preciosas, né? Pensar que um professor, durante as férias, se dedicou, né, para preparar manualmente, né, esses cadernos, esses diários, né, para poder oferecer para os alunos e eles estarem usando isso, né, como ferramenta para fazer os seus registros e aí ver essa liberdade de registrar o que quiserem, porque, né, a gente vem de um sistema, né, escolar que, assim, nisso aqui você vai escrever só isso. Né? Assim, se você escrever qualquer outra coisa que não seja isso que eu estou mandando você escrever, tá errado. Né? Então a gente Sim. já fica naquele medo, né, no susto de meu Deus, né? Se pegarem o meu caderno para ver o que está escrito aqui, né, o que, que vai acontecer comigo, né? Então eu acho que esses bloqueios que muitos de nós adultos temos, né, eu falo por mim, né, as superações, né, de tantos bloqueios, vem a partir da hora que a gente encontra quem nos estimula, quem, né, dá liberdade para a gente e diz, olha, você pode fazer o que você quiser, isso é seu, é um presente para você e você pode fazer o que você quiser, mas faça, aproveite, esse espaço é livre para você fazer, registrar o que você quiser, né, e aí perceber, né, lembrei do filme Escritores da Liberdade. Eu assisti esse filme e vi ele aqui, apareceu para mim de novo e eu quero ver de novo, né? Porque Sim. essa possibilidade de perceber as conexões que acontecem quando você vê assim, olha, o professor usa uma camisa diferente, o meu colega gosta de Naruto. Olha só, ele está observando para além dele. Quem são esses sujeitos, quem são esses seres humanos que estão para além dele ali, né? Então, isso faz com que a gente consiga tornar consciente as formas de conexão, né, que existem. E outra coisa, assim, tem uma das coisas que eu acho mais bonitas que o ser humano é capaz de fazer é escrever, né? Assim, é algo que é assim, fala, meu Deus, essa libertação que é saber ler e escrever, né? Porque quem não sabe ler e escrever, né? O próprio nome, não tem, né? Assim, tá em outra condição, muito diferente, né? Assim, muito desprivilegiada de quem sabe ler e escrever. Né? E o quanto que né, é algo simples de ser feito, e eu fico me perguntando assim, Mariana, e aí? Né? Assim, por que, que você aí, até hoje não criou um jeito de fazer um grupo com pessoas adultas para ensinar essas pessoas a lerem e escreverem? Né? Porque é uma coisa simples, né? Tem crianças que ensinam outras crianças a ler e escrever. Né? Sim. Então, não precisa de estar dentro do espaço escolar para aprender a ler e escrever. Né? Agora, se a escola existe, né, para favorecer conexões, que então sejam conexões baseadas no amor, né, nos afetos que existem, né? E, e enfim, né, assim, é pensar também como que você com essa sua experiência
ajuda a gente a desfazer esses estigmas, né? Essas crenças sobre a dureza do professor de matemática, né? Uhum. Agora, pouco Sim. antes da gente entrar na live, a gente estava conversando e você trouxe, né, um pouco dessa história, assim, né? Onde começa essa percepção, essa exigência, talvez, né, de que os professores de matemática das áreas de exatas precisam ser duros, né, precisam ser muito exigentes, né, e que é só esses que são considerados os inteligentes, né, porque quem é de humanas, né, não é tão assim, né, está numa posição hierárquica, né, inferior aos professores que são das áreas de exatas, e o de matemática, uau, né, assim, eu mesma, né, assim, não digo que eu fugi das exatas para fazer um curso de humanas, né, e ser assistente social, porque de fato eu queria ser assistente social, eu queria fazer né, trabalhar numa área onde eu pudesse estar com pessoas, né, interagindo e criando vínculos com elas a partir das possibilidades todas. E óbvio, né, na adolescência eu tinha uma visão de mundo ainda restrita. Está aqui, ó, hoje a matemática, né, você contando que é possível também ser ponte de conexão. Mas eu não gostava de matemática, né? Para mim era uma das disciplinas mais difíceis, né? E ainda tem a outra crença de que quem é bom de matemática são os homens, né? Assim, que matemática não é coisa de mulher. Isso também é uma crença, né? Que permeia ainda, né? O nosso cotidiano, né? Então conta um pouquinho aí, como que a gente faz para deixar essa crença, né? E de onde, né? Aquela história que você falou, né? Onde que começa essa coisa do professor de, né? A matemática se tornar uma ciência dura, né? Assim, e para a gente entender que não foi sempre assim e não precisa ser sempre Uhum. assim. A matemática, Mari, ela é uma ciência, linguagem, arte, sei lá o que ela é, uma religião, sei lá, enfim, é muito antiga, né? Eu acho que ela está muito relacionada com uma coisa muito natural da gente, que é contar, né? A gente conta, é muito natural a gente contar e a gente foi complicando isso ao longo da história, né? Então, assim, a matemática ela é tão desenvolvida, ela é tão desenvolvida que ela chegou num momento que ela não serve mais para nada. A galera que faz matemática pura, se você perguntar assim para um matemático puro, cara, para que você está fazendo isso aí? Isso serve onde? Não sei, mas é muito legal. Então, ela tem essa capacidade abstrata muito bacana, que para mim, quando chega nesse lugar, vira uma arte. Vira uma coisa assim, eu não sei para que eu estou fazendo, mas é igualmente bonito a ver alguém dançar, a ver alguém pintar, a ver, enfim, alguém se expressar e tudo mais, né? Então, olhando para a nossa história, né, o iluminismo lá, né, no final do século XVII, começo do século XVIII, tem essa potência de que, através da matemática, como uma linguagem, como uma ferramenta, eu vou dizer o que é verdade, eu vou dizer o que é ciência, eu vou dizer o que é luz. Né? Então, existe o argumento de autoridade e a autoridade de argumento. Né? E a matemática ela tem um poder argumentativo muito grande. Muito grande. Não está aí que tanto que ciências sociais se baseiam, né, muitas vezes em estatística, enfim, biologia usa estatística e tudo mais. Então, quando a gente prova matematicamente uma coisa, meu Deus, é, é difícil você negar isso, é difícil você dizer não. E ao longo da história, né, baseado então a matemática vai ser a nossa linguagem fundamental para estar tá mais próximo dessa verdade pura científica. Legal. E olhando para o meio do século XX, né, o movimento da matemática moderna, em que as pessoas, né, os matemáticos, os professores de matemáticas, eles se reuniram e falaram, olha, a galera tem que saber de muita matemática pura, pura. Não precisa saber de matemática aplicada, que é a história da matemática, e principalmente com os romanos,
era muito baseado na matemática aplicada, né? Não precisa de matemática aplicada, a gente precisa de pessoas que pensem nessa parte pura, nessa parte que fazer por fazer, né? Quase como parnasiano matemática, né? A matemática pela matemática. E isso endureceu a gente, porque tem um jeito certo de fazer, né? A gente esquece disso, sim. Em geral, nós professores, a gente procura uma resposta certa. E não só uma resposta certa, mas um método certo de fazer, né? Eu ensino para os meus Um alunos único, né? Eu acho que a único. questão também está, é um único, né? Não pode ter outras alternativas. E é isso, né? Assim, dentre as alternativas a seguir, qual é a correta ou qual está errada? E aí todas as outras são eliminadas e aí a gente cresce, né? Acostumando com isso de que a gente sempre tem que eliminar as diversas outras possibilidades, né? De viver a vida, porque só existe Sim, um jeito certo de viver a vida, né? Porque a gente foi ensinado na escola, né? Passamos anos e anos na escola de que só tinha uma alternativa que era certa, né? Assim, as outras todas tinham que ser eliminadas, né? Assim, então às vezes eu fico viajando e fico me perguntando e se muitas vezes quando a gente tem uma cultura, né? Onde a gente vê pessoas desejando, né? A eliminação de outras pessoas, quanto que foi também dessa influência, né, da gente foi, né, sendo ensinado de que, ó, só existe um que vale a pena, só um que é certo, só um jeito de ser, né, que é certo, né, os outros jeitos, não, então esses outros jeitos precisam ser eliminados, né, precisam ser sim. descartados. Tem uma história bem legal, assim. Só para antes de falar a história, a matemática ela se baseia em uma única verdade, em axiomas e tudo mais, né? Então, de fato, sempre vai ter só uma resposta certa. Não pode ter mais do que uma resposta certa, né? Agora, para mim, a grande questão como um educador é tem várias maneiras de chegar na resposta certa. E eu tenho que mostrar para o meu aluno essas maneiras, essas estratégias, né? Eu não posso mostrar para ele que raiz quadrada tem que ser feito desse único jeito. Eu conheço acho que uns 6 métodos para calcular raiz quadrada. Então eu vou mostrar para ele todos os métodos que eu conheço para que ele escolha qual a melhor ferramenta dele. E eu aviso para ele, olha, essa daqui eu considero melhor porque, olha, é mais precisa, você vai demorar menos tempo, blá 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 blá, e por aí vai, né? Então acho que o meu papel de educador é mostrar as estratégias de como chegar lá, né? E acho que o diário está muito nisso, assim, né? A gente reclama tanto que o aluno não sabe interpretar texto, beleza, mas a gente já leu alguma coisa para ele. A gente já fez com que ele escrevesse a sua própria história, a sua própria aprendizagem, já botou ele como um protagonista. E a história que eu quero contar da matemática, que eu acho muito legal, é o seguinte: o fundamento da matemática, né? Ela começou lá com Euclides, na Grécia Antiga, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E esse cara, ele fundamentou, assim, ele escreveu um livro, ó, a partir de agora isso é matemática. E aí a gente conhece figuras assim, ó, por exemplo, isso daqui é uma reta, né, galera? Vocês já ouviram falar nisso, né? Prazer reta. E a gente acreditou por mais de 2.000 anos, assim, até o século XIX, que isso é uma reta, beleza? Tranquilo. Aí uns matemáticos meio loucões falaram assim, ó, peraí, ó, mas isso aqui também é uma reta, esse troço aqui, ó. E se isso aqui também fosse uma reta, o que que ia acontecer, né? E faz total sentido pensar que isso é uma reta, porque se a gente caminhar ao longo da Terra, você não vai descrever um troço assim, né? Você vai descrever algo, sei lá, meio curvo e tudo mais. Bem, eles não estavam pensando no que isso ia dar, mas eles estavam pensando, vamos criar uma nova geometria? Vamos falar assim, ah, Euclides, legal, bacana, você é legal, é divertido, mas eu cansei de brincar esse jogo aqui, vamos criar uma geometria aqui, né? Legal. E aí no começo do século XX, a física se apropriou dessa nova geometria para explicar
coisas, né, mecânica quântica e tudo mais, está baseado em geometrias não euclidianas. Então, se você está me ouvindo agora nesse momento, né, por causa de um satélite, etc. e tal, é por causa de geometria não euclidiana. E a minha comparação, minha conclusão da história é a seguinte, né? Bem, se a gente passou 3.000 anos acreditando que isso aqui é uma reta, e de repente a gente brincou de que isso daqui não é uma reta, e as outras coisas que a gente está acreditando, sabe? Por que a gente não pode mudar, de repente, sei lá, olhar uma pessoa aí que tem um gogó, etc e tal, e se apresenta como Joana, beleza, legal. E aí, Joana, tudo bem? Por que a gente não pode olhar para essa pessoa e, quem sabe, a gente evolua tanto quanto a matemática evoluiu, sabe? Então, por que a gente não pode desconstruir e brincar? Brincar, não sei se é a melhor palavra, né? Mas, com licença aí pela palavra, mas brincar de construir novas regras, sabe? Novas verdades, para que a gente acolha gente, sabe? Acolha a gente, acolha a vida, acolha a humanidade. Eu acho que, enfim, essa para mim é uma das conclusões que eu tiro das geometrias não euclidianas. E para fazer isso é preciso protagonizar, né? Como você falou. Gente, o Salva, eu quero dizer para vocês que ele foi um dos principais influenciadores para eu começar, né? Ele foi quem disse há uns 2 meses atrás, assim, Mari, decola, né? Assim, o que que você está esperando, né? Assim, você já está com o seu avião aí, né? Aliás, você é um avião, né? Você já está aí com tudo preparado. O que que você está esperando, né? E aí eu falei, caramba, né? Assim, vamos lá. E aí fui, né, estudar um pouco mais do marketing digital, que era algo que eu já estava estudando, e é isso, né? Outras pessoas também, porque o universo, né, vai conspirando a favor, porque aí vem um de um lado e vem outro do outro, e quando você vê, fala assim, ai meu Deus, né? Assim, não tem mais para onde correr, né? Preciso reconhecer isso. E eu já, né, vi que falei, realmente, né? E bom, tem ainda, né, sobre o protagonismo e essa inspiração, né? Você está aí também desenvolvendo um projeto, que é o projeto Girassol, que é voltado para educadores, né? Educadores inspirando e educando educadores, né? Adultos. Inclusive a Juliana acabou de entrar, né? Acabou. Falando nela aqui, olha só. Hoje Olha aí, eu eu falei do pensei, universo conspirando, né? E aí a Juliana chega. E não sei, Salva, como que a gente pode conectar o projeto Girassol? Será que a gente consegue fazer isso aqui? Pedindo para que o pessoal também vá trazendo as contribuições deles, fazendo perguntas, né, para você, para nós aqui. A gente temos 20 minutos ainda, né? Ver como que a gente consegue interagir mais, né? Aproveitar dessa plataforma, né, desenvolvida uhum, a partir claro. dessa contribuição que você trouxe aí, né, É, dessa quebra acho, de... E o eu que a acho gente que faz, né, para eu acho contar que do projeto Girassol? assim, talvez, não sei se isso acontece com você, mas eu acho acho muito estranho as lives que a gente não pode falar com as pessoas, né? Eu vejo lá as pessoas lindas, maravilhosas e tal, cara, né? Deixa eu participar disso também, né? Então, acho que fica aqui um convite para as pessoas participarem também, escreverem perguntas, questionamentos, indagações, enfim, o que elas quiserem saber. É, então eu venho vivendo aí, né, essa transformação. Eu não foi sempre que eu fui um professor assim, empático, né, legal, divertido, e inclusivo e tudo mais. Né? Isso é uma construção do meu ser profissional. Né? Hoje o Salva em sala de aula hoje e o Salva quando ele entrou pela primeira vez, nossa, é muito diferente. Então, fui aprendendo essas práticas. Eu fui tipo, cara, tentativa e erro, isso não tá dando certo. O que eu vou fazer? Meu Deus, me socorre.
né? Fui procurar cursos e principalmente fui procurar estar perto de gente que me inspire. Muitas delas estão aqui presentes e super agradeço, né? A Mari também, você é uma delas, sem dúvida, né? Então, por que eu estou falando isso? Você perguntou alguma coisa? Ah, tá, me lembrei. E aí eu construí, enfim, toda essa bagagem, todo esse olhar diferente para o meu, para minha prática profissional. É legal, faço práticas inclusivas, transformadoras, legal, mas e aí? Vai ficar na minha sala de aula isso? Acaba aqui? Não. Pô, vou trabalhar com outros professores e professoras aí que, assim como eu, a gente está perdido, a gente está muito perdido, né? A gente está triste, a gente está querendo abandonar essa profissão, é dura. Não só as coisas que eu contei aqui que são difíceis, né, e emotivas, mas, pô, o salário é horrível e tudo mais. Então quero trabalhar com outros professores. Então eu convidei uma amiga minha que também conheci pelo Art of Hosting, mas aqui no Rio, a Juliana Sorrilha, para fazer um projeto Girassol, para a gente sentar com esses professores e beleza, cara, vamos então aprender a ter uma aula inclusiva, ter uma aula transformadora, ter uma aula significativa. Então a gente criou esse ano, sentamos, planejamos, beleza, tudo pronto, começou a pandemia. Putz, e agora, né? Então a gente está fazendo essas aulas, esses encontros online. Estamos quase terminando, né, Ju? Esse, esse, terminando assim as primeiras turmas. Falta aí acho que um mês e tudo dando certo. Agosto vai começar outra turma. Inscrevam-se, por favor, que a gente quer trabalhar com esses profissionais da educação, né? Não é só professor, não. Tem pedagogo, tem assistente social. Quem quer trabalhar na educação, a gente está ali, assim, essa galera que está na linha de frente. Poderia me dar um exemplo de uma prática que você teve que foi humanamente matemático? Eu não sei se eu entendi o que significa humanamente matemático, mas. Cara, tá aí, eu vou contar uma das últimas coisas que os meus alunos adoraram. Eu tava falando de área e é muito difícil, né? Eu sou professor de escola pública, isso acho que ainda não falei, mas eu tenho que falar isso. Eu sou professor de escola pública, eu tenho 2 matrículas no estado e já trabalhei, assim, tudo que você possa imaginar. Então, cara, vamos falar sobre área. Segundo ano do ensino médio. Legal, beleza. Vou botar os moleques para medir, sabe? Vamos medir a nossa sala e tudo mais. E eu fiz um plano, uma planta da minha casa. Eu medi a minha casa, pintei, botei ali, ó, cozinha, enfim, e levei para eles esses desenhos, todos coloridos, etc e tal. E pedi para eles, ó, calculem a área da minha casa aí. Vamos lá. Eles adoraram isso. Eles falaram, cara, que professor que traz a casa dele pra gente, sabe? Eles adoraram isso. Então, eu não sei se isso te responde ao humanamente matemático, mas, enfim, sei lá, acho que tá aí. Um exemplo. Conta, Eduardo. Eduardo é um dos nossos convidados também. Júlio vai estar com a gente aqui. E, bom, né, adorei também essa dinâmica. E para ensinar a área, talvez eu tivesse tido menos dificuldade se a gente tivesse saído do papel e do quadro e fosse medir a sala, né? Mas, Salva, né, você falou do projeto Girassol e como Sim. que o pessoal faz, então, para conhecer mais, né, se quiser entrar nas próximas turmas, Então, né, como a gente está num momento meio embrionário, né? A gente não tem tanta. Olha, o Edu, a gente não tem assim tanta foto, tanta coisa bonitinha. A gente segue a gente, @salvrj, que sou eu, ou a professora Raiz aí, a Juliana Sorrilha, eu acho que é @juliana.sorrilha, ela é professora de educação Ju, física, Ju, anota aqui, põe nos comentários o arroba salva toda RJ, trabalhada, né, e o isso. seu, Ju. Ela trabalhará na pedagogia da educação, da cooperação e eu na comunicação não violenta.
Uhum. Então, enfim, manda e-mail pra gente, isso aí, manda e-mail pra gente. Coloca aí o Projeto.edu, e-mail. projeto. projetogirassol.educa@gmail.com. Vou escrever aqui pra gente. E a Pro... ideia era acontecer em nível presencial, né, corpo a corpo, que eu tenho dito assim, o presencial nós estamos aqui presentes, né, a gente só não está no mesmo, na mesma cidade, no mesmo local, né, e olha que maravilha, né, porque sem a gente querer, agora a gente está expandindo isso para Brasília, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, né, assim, para Sim, onde vai. Antes, né, seria mais para quem está no Rio de Janeiro, né? Então dá para participar aí, né, de outras maneiras. Ó, mais uma pergunta. Salva, percebo que os alunos têm um certo receio de se aproximar dos professores de exatas. Sou professora de língua uhum, portuguesa. Qual é a sua estratégia para quebrar essa imagem que eles têm? Como você se aproxima deles? Uau! boa. Que isso, hein? Arrasou. A Mariana. Uau. Então, vamos lá. Como que percebo que eu tenho dificuldade? Realmente super concordo com você. Como que eu me aproximo dos alunos, né? Cara, minha pergunta é a seguinte, eu acho que toda relação se baseia em confiança, né? Seja uma relação assim rápida e fugaz, ou seja uma relação duradoura. Valeu, Marília. Desculpa. Então, como que a gente constrói confiança, né? Como que eu peço confiança do aluno? Fica aí a minha pergunta. É a seguinte: me vulnerabilizando, mostrando para ele, dizendo o que está passando aqui dentro de mim. Então, a minha primeira aula é muito difícil. É uma coisa muito difícil para mim. Eu fico tremendo. Eu fico muito nervoso. E eu conto isso, ó, galera. Eu estou muito nervoso nesse momento, né? Por favor, vão devagar comigo, etc. E tal, né? Então, eu falo de sentimentos, eu falo daquilo que está acontecendo, né? Eu falo, enfim, eu mostro a minha casa para eles, toco violão para eles, conto um pouco da minha vida, né? Eu me lembrei que uma vez aqui o Edu perguntou uma matemática humanizada. Cara, meus alunos me perguntaram sobre meu primeiro beijo. Nossa, eu nunca. Os alunos, pô, sétimo ano isso, os garotos de 11 anos, né? Nossa, cara, como é que eu vou. Isso faz parte da aula de matemática? Faz parte da aula de matemática porque a gente cria uma relação, para a gente criar essa confiança, para que, nossa, é tranquilo errar. Tudo bem você errar aqui e fazer de errado essa questão e tudo mais. Mas você faz. E depois você faz melhor, depois você faz melhor, você faz melhor. Então, pedir confiança, né? Não tem como se não se mostrando, se vulnerabilizando. E é difícil pra caramba. É bem difícil. E ó, pessoal, a live de quinta-feira lá no YouTube sobre ecossocieducação, o tema dessa semana vai ser vulnerabilidade, transdisciplinaridade e solidariedade, Uhum. né? Como que a gente, né, se permite se vulnerabilizar usando, né, a transdisciplinaridade como possibilidade para solidariedade, né? Esse Boa, tema Mari. foi uma sugestão, a solidariedade foi um tema sugerido por um adolescente de 12, 13 anos de idade que eu conheci aqui em São Vicente o ano passado, e foi uma oportunidade proporcionada pela Mi, né, querida Mi, que foi uma das Uhum. facilitadoras do Art of Hosting, numa atividade que a gente fez o ano passado, nas escolas públicas também de São Vicente, e é super importante a gente ressaltar isso, né? Assim, o valor que a escola pública tem, né? E que existem professores de muita qualidade, professores brasileiros. Está aqui, ó, um colega do Salva, parabenizando ele, né? Por ter conhecido, né? Ele no mestrado
e já percebido esse humanismo, né? E é isso que o Salvo falou, não somos perfeitos, mas a gente está querendo fazer a coisa acontecer, a gente quer, né, mostrar que a gente pode ser melhores do que a gente tem sido, né? Isso não é um problema, né? Querer melhorar, querer trazer, né, o aperfeiçoamento, né, evoluir. Estamos aqui para isso, né, para evoluir, né? E a escola pública, né, é para ser para todo mundo, né? Não é para ser uma um espaço onde se colocam, né, as crianças pretas pobres porque os pais não têm condições de pagar uma escola particular. Não, né? A escola é para ser de todo mundo, né? Então, parabéns para todos os professores, né, de ensino, não só os de ensino público, né, da escola pública, mas de escolas particulares também, porque muitas vezes eles estão nos dois ambientes, né, no privado e no público também, é comum, mas os professores de educação infantil, né, de ensino básico, de ensino superior, por terem coragem, né, de assumir esses lugares, especialmente esses que têm coragem de transgredir fazendo a diferença para humanizar as relações em sala de aula, nas quadras, né, de esporte, que sai para além dos muros da escola e vai levar, né, os seus alunos para conhecer o mundo de outros lugares, que levam o mapa da sua casa, né, a planta da sua casa para dentro de sala de aula, né, e compartilha da sua própria vida. Né, porque é isso que humaniza, é mostrar que a gente é gente, para além dos rótulos que a gente veste. Né? Na live de quinta-feira eu trouxe muito isso. Gente, vamos tirando esses rótulos para estão sufocando a gente, não estão, né, não estão deixando a gente se lembrar de quem a gente é, da nossa essência, natureza, né? Que a gente é lindo, que a gente pode, né, ser muito, muito, muito mais maravilhoso do que a gente já é, porque, putz, na verdade eu acho que a gente, por não escrever a nossa história, porque a gente, né, não dedica tempo para a gente escrever a nossa própria história de várias maneiras, seja escrevendo, né, fazendo um diário, seja transformando a nossa história em poesia, seja fazendo uma música, conversando, a gente não consegue perceber o quanto de coisas que a gente faz no nosso cotidiano que nos torna, que é capaz de nos tornar humanos, né? Assim, então, conversem, né? Dialoguem consigo mesmo, com os outros, se permitam ser vulneráveis, né? E assistam a live de quinta, que eu acho que eu consigo trazer algumas outras coisas aí, né? Que estão aqui borbulhando dentro de mim há algum tempo, né? Sobre É, esses Mari. temas: vulnerabilidade, transdisciplinaridade e solidariedade. Bom, a gente tem 5 minutos. é, Ninguém mais postou. Deixa eu ver Ah, uma aqui. galera Eita, puxou aqui, ó. tá que chega a gente aqui, ó, na mesma linha. Será que a mesma estratégia funcionaria? O Lu está perguntando. Na mesma linha, será que a mesma estratégia funcionaria para nível superior, onde o pressuposto é a autoridade e geralmente é a competição e tal? Lu, eu falando como alguém que está já há 4 anos atuando com adultos, né? Não em sala de aula convencional, mas em espaços de educação em serviço, né, para adultos, que foi especialmente na socioeducação, sim, vale a mesma coisa, né? Vulnerabilizar-se com segurança, né? Respeitando os nossos limites e também se desafiando a superar os limites, a gente consegue sim fazer conexões, né? Coração com coração, né? Não é só com as crianças e com adolescentes, não, mas com os adultos é mais difícil, né? Porque a gente está muito mais endurecido. Ó, Pati voltou, bem-vinda, Pati. Se mostrar vulnerável demonstra uma capacidade de ser humilde na prática. Mariana, parabéns pela iniciativa da discussão. Obrigada, Marília, obrigada, gente. Quanta gente chegando. Vai ficar gravado, sim, aqui no IGTV e lá no YouTube também, gente. A Juliana está dizendo, temos uma professora no projeto Girassol que atua com graduandos e vale a pena sim. Rodas de conversas significativas trazem aprendizados. Maravilha. Me Bom, perguntaram aqui, o meu colega aqui que estudou comigo perguntou quantos alunos eu tenho. Cara, eu fiz uma escolha de vida que é o seguinte: eu vou dar menos aulas, eu vou ganhar menos dinheiro, mas eu vou ser feliz. Então eu tenho 6 turmas e eu trabalho 2 dias na semana em sala de aula. Tá?
Agora, o meu trabalho não se resume à sala de aula, né? Tem todo um estudar, um preparar, conversar com outras pessoas, me inspirar com outras pessoas, né? Então eu tenho por quê? Bota aí 6 turmas aproximadamente. Tem turma que é pequena e tal. Vamos botar aí uns 25 em cada. Então, o quê? 150 alunos. Eu estou fazendo uma entrevista, um projeto que eu iniciei aqui sobre o aprender, o interesse, o que o aluno quiser aprender. E aí eu estou entrevistando todos os meus alunos do segundo ano do ensino médio. Depois eu compartilho com vocês esses resultados, mas parece que são alunos infinitos, tá? São 35, mas parece que são alunos infinitos. Eu quero muito agradecer, Mário, pelo convite, pelo espaço de falar. É muito significativo falar de educação para mim. Quero dizer a todos os professores, galera, vocês não estão sozinhos, né? Não Vocês mesmo. podem, aparentemente, pode ser que eu seja bonitão, lindo, maravilhoso, mas eu tô de short e chinelo em casa, tá? Eu também choro, sabe? Putz, tem dia que é péssimo, nada dá certo, mas é assim, né? A gente não tá sozinho, a gente aprende junto. Agradecer a minha família aí, que tá me vendo, e todos os meus amigos, as pessoas que me inspiram aí, tá bom? Eita, que delícia. Salva, gratidão. Nossa, sonhos se realizando. Sempre quis trazer pessoas inspiradoras para falar e está acontecendo. E gratidão por vocês que estão aqui conosco assistindo, por terem vindo. Um beijo grande e até já Sigam já.